Hoje o Canapé Podcast recebe uma das pessoas mais emblemáticas da advocacia pernambucana. Iniciamos este ano, 2026, com uma nova pegada no nosso canapé. Vamos trazer aqui pessoas que tratam e lidam na sua expertise e assim acrescentando a nossos seguidores conhecimentos de todas as áreas possíveis aqui e necessárias para o nosso novo mote, nosso novo interesse, nossa nova pegada do Canapé Podcast. Não deixando a cultura acompanha. Mas, como nós iniciamos aqui dizendo que somos advogados, não poderia ser diferente. Vamos chamar hoje, e vai participar dessa nossa mesa, que é a Mesa da Verdade, uma das pessoas mais queridas e emblemáticas de Pernambuco, na advocacia pernambucana e brasileira, né? Traz em si a sua diretriz no direito previdenciário, mas não só isso. Como presidente da Ordem dos Advogados de Pernambuco, também exercendo outras funções que ele vai trazer para todos nós aqui a sua forma, o seu currículo de forma bem melhor do que eu, que apresento este primeiro momento, mas agradecer a presença e dizer, olha, seja bem-vindo, Bruno Batista. Obrigado. Começamos bem, vamos começando 2026, né, trazendo aqui um convidado de peso, né, uma pessoa muito querida no nosso cenário. Escolhida a dedo, né, um amigo, né, que teve serviço prestado ao nosso estado, à nossa classe, né, e aí Bruno chega abrindo 2026, trazendo, Bruno, o que é que você fez, né, o que é que você pretende fazer, né? E eu vou inaugurar as perguntas. Né? Eu quero saber, Bruno, como foi sua formação? Se você já vem com a bagagem familiar no ramo do direito, onde é que você estudou? Né? Trazer Bruno sem ser o presidente. A gente vai chegar no presidente da OAB, no ex-presidente, de todos os serviços que ele prestou, mas a gente quer saber quem é Bruno Batista. Olá, é uma honra para mim poder aqui inaugurar essa nova temporada aqui do Canapé Podcast. Quero desejar para vocês aí, a Natália, a Pedro, a Calbiozinho, aí um ano e muitas realizações para vocês. Realmente estou verdadeiramente emocionado e honrado por estar aqui hoje entre amigos nesse podcast. Pedro, é o seguinte, eu nunca imaginei que ia fazer direito na minha vida. Eu sou uma pessoa, ainda sou extremamente tímida, e quem é tímido geralmente, assim... Imagine, minha gente! Eu luto, Natália, contra essa timidez, eu luto o tempo todo contra essa timidez, é um negócio assim, quase, eu diria, doentio, mas eu batalho, né, contra essa timidez. No colégio eu era aqueles que sentavam no cantinho, eu sempre fui bom aluno, mas sentava assim no canto, torcendo para o professor não me chamasse, não falasse nada comigo, era sempre uma pessoa bem na minha, sabe? Então, tá vendo? Estamos justamente
Pedro, a gente tá conhecendo a essência dele, né? Não, aqui é jogo aberto. Curiosidade, Total, não jogo sabia aberto. disso. Ninguém imaginava isso, hein? Também não. Jogo aberto total. E aí, ainda não tenho hoje ninguém da área jurídica na família, absolutamente ninguém, continuo sem ter. Meu filho é que está fazendo direito agora, Olha meu filho do aí. meio, pode ser o segundo da família Coisa boa. a fazer direito. Mas eu decidi fazer direito por conta da minha, assim, digamos, um melhor desempenho em português, história, redação. As matérias, medicina, meu pai era médico. Medicina não dá para mim. Não era. Eu decidi não fazer medicina quando eu via meu pai indo pro plantão e passar madrugada em hospital. Meu pai era obstetra. Então, às vezes, a gente ia para uma festa, tocava o bip dele assim, pi, 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 pi. Eu disse, acabou a festa da gente, né? Porque meu pai ia para o hospital e a gente ia para casa, né? Então, eu decidi não fazer medicina por conta disso. E aí fui fazer Direito, estudei na Faculdade de Direito do Recife, na Federal, e pensava inicialmente em concurso público, até por conta dessa timidez. Eu disse, advogado tímido vai passar fome, né? Era o que eu imaginava. Tá vendo? Era isso. Mas terminou que eu fui, assim, seduzido pela advocacia. Eu digo que a advocacia me escolheu. Porque logo depois que eu me formei, eu passei num concurso, inclusive, fui procurador da UPE durante 4 anos, mas pedi exoneração porque estava atrapalhando a minha advocacia privada. Estava atrapalhando o meu escritório que eu comecei com o meu sócio. Então você já passou no concurso logo depois de se formar? Logo depois. Na verdade, eu montei o escritório com o Alexandre logo, assim, eu vou completar agora, no início de 2026, 25 anos de advocacia, e eu montei o escritório com ele logo depois que me formei. A gente vai fazer também 25 anos de sociedade agora. E pouco depois eu disse, não, vou fazer concurso. Para mim, no início, a advocacia seria uma atividade até que eu passasse no concurso. A ideia inicial era essa. Mas, e eu digo, quem me ensinou a advogar foi Alexandre. Alexandre é um vocacionado. Eu brinco até com minha esposa que é meu casamento mais antigo, é com ele. Com ela eu tenho 23 anos, com ele eu tenho 25. Ele tem um casamento até mais antigo com ele. Foi ele que me ensinou a advogar, eu diria, porque foi nessa convivência da gente que a gente foi advogando e me seduziu a advocacia. A advocacia realmente me conquistou. Eu digo até que eu não escolhi a advocacia, terminou sendo ela que me escolheu. Foi ela que fez essa escolha, né? Porque eu, a princípio, minha ideia era concurso público. Era a minha ideia inicial, mas Vai ficar deixei só de nos lado. bastidores. Aí, E o peguei direito pra fazer isso aí. previdenciário, Bruno? Como é que ele chegou à tua atuação mais contundente, não é? No direito? Como foi isso? Como é que o direito previdenciário chegou próximo a si? mas curioso também, Calbizinho, também não fui eu que escolhi. Apareceu pra gente. Eu e Alexandre éramos estagiários de um escritório de advocacia que não fazia essa área previdenciária. Marcos Meira, foi lá, inclusive, que a gente se conheceu, eu e Alexandre, e apareceu uma causa de previdenciário lá. E aí, Marcos disse, não vou pegar essa causa não. Era uma causa até interessante, mas disse, não vou pegar essa causa. Aí, eu e Alexandre chegamos para Marcos, se a gente fizer, o escritório assume? Então, assume. Então, pronto, a gente pegou essa causa de previdenciário. E aí a gente descobriu um nicho, porque à época não existia juizado especial, pouquíssima gente advogava de direito previdenciário, pouquíssima gente, e foi aí que o Alexandre decidiu, vamos montar um escritório de direito previdenciário. Então foi a partir dessa demanda, num período que quase ninguém fazia previdenciário, não existia disciplina na faculdade, eu não estudei previdenciário na faculdade, estudei depois, né, em pós-graduação, mestrado, mas não estudei a graduação, livros eram muito pouco, e até, assim, era incomum. E a curiosidade é que essa demanda, o protocolo há 25 anos atrás, a gente recebeu o precatório agora há pouco, só, viu? Demorou para sair essa daí. Foi simbólico. Mas foi agora há pouco que Foi a gente mesmo, recebeu. essa primeira causa. Essa primeira causa somente agora. É porque antes, com os processos, não tinha juizado especial, que hoje a grande vantagem do juizado especial federal é que você tem um resultado rápido, né? Aí não, aí você ia primeira instância, segunda instância, STJ, Supremo, depois começava a execução. Então era processo que demorava 20 anos, né? Então, até por isso, eu acho que muita gente não se dedicava ao previdenciário. Aí depois que abriu o juizado especial foi quando as pessoas começaram a procurar mais essa Na área minha do direito, época era uma carteira eletiva. Eletiva, né? Era eletiva. Na minha nem eletiva era. Geralmente a gente estudava previdenciário, em livro de direito do trabalho tinha capítulos de previdenciário, alguns capítulos, mas livro mesmo de previdenciário, estou falando isso em 2000, 2001, não tinha. Então era realmente era um patinho feio.
E hoje o previdenciário já é o segundo ramo do direito com mais advogados no Brasil. O censo 2023 da advocacia que a OAB fez já é o segundo ramo que tem mais advogados no Brasil. É um ramo que mais cresce. E eu acho que de 2023 para cá já é o primeiro. Já deve ter chegado ao primeiro já. E os desafios da tua carreira? Eu sei e acompanhei de perto como conselheiro estadual. Eu também fui conselheiro estadual e, à época, era conselheiro estadual e também tesoureiro, não é? Foi tesoureiro. E, logo em seguida, acho que foi antes, vai me ajudar a contar um pouquinho. Presidente da CAAP, depois veio ser presidente da Ordem dos Advogados Seccional Pernambuco. Então, é algo que tem uma história e muitos desafios, né? E olha, não é porque eu conheço o Bruno, não, mas eu só tenho elogios. Porque é uma pessoa que é uma unanimidade. Eu participei das eleições e vi. Foi uma eleição que não teve concorrência, era ele. Não tinha outra pessoa. Não, é Bruno. E as últimas aqui de Pernambuco, gente, de vocês de outros estados, têm sido acirrados. Tem seguido a polarização do Brasil então, na política. Natália, tendo este mote, essa condição que foi muito interessante, porque é. Bruno é unanimidade. Unanimidade no bom sentido. Todo mundo gosta de Bruno. E, Bruno, fala um pouquinho dessa tua... É muito tímido. Ele tá vendo, veja. Não, porque direito previdenciário, a pessoa precisa ser popular, né? Você tá lidando com o público, você precisa tá ali o tempo todo em comunicação, né? Com a pessoa física, para poder assessorá-lo e etc. E aí, ou seja, já não era uma decisão sua de início, num ramo diferente, que não tinha algo no livro, num ramo popular, veja. Direito previdenciário, a gente tem que gostar de gente, Natália. Se a gente não gostar de gente... Não, incrível. Aí, mesmo tímido, eu gosto de gente. Eu gosto do contato com as pessoas, gosto de conversar, mas é realmente indispensável você gostar de gente nesse ramo. Então, para poder ajudar. E por mais, assim, organizado e planejado, e eu me considero uma pessoa organizada e planejada, as coisas acontecem na nossa vida meio que aparecem. É verdade. Simplesmente aparecem. As melhores coisas, eu acho até, simplesmente aparecem. Essa trajetória na OAB mesmo que Calbizinho falou, foi uma coisa que apareceu na minha vida. Eu nunca planejei isso. Nunca fiz esse planejamento. Vou fazer isso, vou ser presidente da OAB. Tenho um sonho de ser presidente da OAB. Nunca tive isso. Eu entrei na OAB, como eu disse, não tenho parente advogado, absolutamente ninguém. Eu me ofereci para trabalhar na OAB, para ser voluntário na OAB. À época, já me fora presidente, eu cheguei e disse, olha, quero ajudar de algum jeito, vamos lá, o que é que eu posso ajudar? Não, vai para a comissão, tal, fui para a comissão. Aí quando foi montada a chapa seguinte, Henrique Mariano, presidente, eles disseram, quer ser conselheiro? Quero. O que é que o conselheiro faz? Eles me disseram, quero ser conselheiro. Aí fui candidato, fizemos campanha, etc, fui conselheiro. 1 ano e meio depois, o então secretário-geral adjunto renunciou. Léo Coelho renunciou. Quando ele renunciou, aí disse, a gente tem que escolher alguém para ser secretário-geral entre os conselheiros. Aí chegaram para mim e disseram, quer ser secretário-geral adjunto? Quero. Vamos lá. Fui lá. Porque eu gosto, quando eu entro em alguma coisa, eu entro de cabeça. Se é para ser conselheiro, eu quero ser um bom conselheiro. Se é para ser secretário-geral adjunto, eu quero ser um bom secretário-geral adjunto. Aí na outra chapa, chamaram, você vai agora para tesoureiro. Cuidar do dinheiro. Eu disse, o dinheiro no escritório eu não cuido do dinheiro. Quem cuida é Alexandre. Em casa é minha mulher. Eu não sei cuidar de dinheiro, não. Mas disseram, não, mas vai você que vai dar certo. Deu certo. Ovacionado. A OAB, à época, não tinha nem certidão negativa de débito. Não tinha certidão negativa, eu devia, fazenda, federal, estadual, municipal, e a gente conseguiu reestruturar isso daí. Primeira CND da história, foi como tesoureiro. Aí, foi a época que o Calbizinho estava lá com a gente, conselheiro. Caixa de assistência. Caixa de assistência é uma experiência maravilhosa. Na Caixa, me propiciou conhecer melhor a advocacia, porque a Caixa é uma usina de boas notícias. Você só traz coisa boa para as pessoas, porque é aquela que presta serviços, é aquela que leva as coisas até a advocacia, do interior, todos os recantos do estado. Eu sou muito grato ao OAB, porque o OAB me fez conhecer bem o meu estado. Hoje eu conheço praticamente todos os municípios pernambucanos, eu só não conheço um, Solidão, lá no Pajeú.
É o único município de Pernambuco que eu não conheço, que eu não fui ainda. E isso é graças à OAB. A OAB que me propiciou isso daí. Que Ia coisa. todos Só os a municípios de solidão. Pernambuco. Só a solidão, mas vou Que lá ainda. bom, Viu? que Mas vamos bem. lá. Não sei se é bom. Pergunta a Natália quantos municípios tem em Pernambuco, pra ver se ela sabe. Não, vamos jogar. Sei decorado, não, minha Não, senhora. vamos colocar nossa É mesmo? amiga. 186. 186. 186. Aí fui a todos. E quando chegou a eleição para presidente da OAB, aí eu disse, vamos, vou ser candidato e tal. E, assim, realmente foi algo que me também emocionou, eu diria, porque não houve candidatura de oposição. Não teve. Foi, assim, a segunda vez na história, a última vez ter sido o Aloysio Xavier na reeleição dele, começo dos anos 90, que isso aconteceu, e a gente tem uma tradição aqui de eleições acirradas. Uhum. Toda eleição aqui, pernambucano gosta de eleição, gosta dessa polêmica e advogado ainda mais. Dá confusão. As eleições aqui tradicionalmente são acirradíssimas. Conflito na veia. O tempo todo. 2018, que foi o ano da eleição, não tivemos aí candidatura, foi chapa única. E o que me emocionou ainda mais ainda é o seguinte, eu disse, mesmo sendo candidato único, eu vou fazer campanha. Exato. Eu quero fazer campanha normal. Quero ir visitar os advogados, pedir para o pessoal ir votar. Aí saiu o estado todinho, percorrendo, fui nos escritórios, pedindo voto, tal. Dizer, vamos fazer junto aqui minha plataforma de campanha. Porque eu quero fazer isso. Aí fui, fiz tudinho, mas eu tinha, assim, uma expectativa de comparecimento muito baixa. A pessoa sair de casa para votar Na um chapa candidato único, sabe? Já está decidida essa eleição. É mesmo. Não vou sair não de casa para votar, né? Porque você justificasse a ausência ou pagasse a multa, era tranquilo. Eu estava esperando assim, 3 mil pessoas votando, 4 mil pessoas votando. Eu estava em votando. Portugal, eu vim só para votar. Foram 13.950 votos. Ou seja, um comparecimento quase igual a comparecimento de eleição onde há disputa. Então o pessoal saiu de casa para ir até, e vocês sabem que são advogados, como é chegar naquele Classic Hall em dia de eleição. E mesmo no dia da minha eleição de chapa única, foi uma confusão para poder chegar. O pessoal do interior saiu, foi votar, e aí a gente teve uma votação como se tivesse disputa. Inclusive, quando saiu agora, até brinquei com Ingrid, saiu a eleição, não sei o quê, tem uma votação excelente, eleita, tal. Aí o pessoal da comunicação botou Ingrid eleita com a maior votação da história da OAB Pernambuco. Aí eu liguei para ela e disse, foi não. A minha foi maior. A chapa única sem concorrente é mais fácil, né? Você ter maior votação. Mais do prestígio. Eu disse, um pouquinho maior. A minha foi ainda, mesmo sem essa disputa. Então, mesmo sem planejamento, mesmo a gente sem... As coisas boas da vida terminam aparecendo assim. Meio que caem no nosso colo, Exatamente. meio que aparecem, o cavalo selado passa e você monta no cavalo Isso selado aqui, e aproveita. Né? Essa mesa Incrível. aqui, Incrível. o canapé foi isso também. Apareceu de uma forma, os 3 amigos que nós somos de verdade, um olhou para o outro e decidiu, e estamos aqui e está dando certo. As coisas boas são assim, as coisas boas aparecem assim, desse jeito. Né? E essa questão que tu bem colocaste, realmente é para ter orgulho. Porque, Bruno, não é missa de corpo presente, não. Eu gosto de você de verdade. Obrigado. E a recíproca você sabe que é verdadeira, né? De coração, é verdade. E uma coisa que Bruno falou, que eu particularmente não conhecia, né? Por mais que você tenha sido candidato único, né? Esse jeito de Bruno, simples, tranquilo, calmo, né? Afetuoso. Apaziguador. O cara chegar e dizer, meu amigo, vote em mim, porque o cara vota, Bruno, pela sua pessoa, pelo que você transmite naquele momento. Então, esse fato, assim, eu não sabia, né? Que é um negócio, assim, arretado. Porque o cara sair com um candidato único, eu vou votar porque Bruno esteve aqui. O cara tem a consideração, o respeito e deposita no voto a confiança. É verdade. Voto Então, de isso foi confiança arretado. Eu não Foi sabia. Meu voto foi seu. Viu? Obrigado. Agora eu vou puxar um mote aqui, puxar aqui a questão do direito previdenciário, que muitos dos nossos ouvintes e seguidores e queridos espectadores sempre, assim, quem tem mais de 40 anos, tem essa dúvida, né? Bruno, hoje, quem tem mais de 40 anos pode confiar no sistema de aposentadoria? E qual é a solução? Quem não contribuiu nada até hoje e fala, hoje eu estou com 40 anos, eita, estou ficando velho, tenho que ter uma solução. Essa ideia do direito previdenciário acoberta essas pessoas, e qual seria assim a ideia de primeiro passo para falar para aquelas pessoas que não são advogadas, que querem ouvir primeiro uma pequena orientação de como começar a se cuidar, porque a velhice chega.
Não é? Perfeito, perfeito. O direito previdenciário está numa mudança constante e isso parte principalmente da nossa base. A gente tinha, há poucos anos atrás, na história, 50 anos não é nada, né? Há 50 anos atrás, a gente tinha 30 pessoas contribuindo para uma aposentada. Então, um sistema superavitário, sem problema nenhum. Hoje, a gente está já numa escala de 3,5 para um aposentado, 3,5 pessoas contribuindo para um aposentado. Então, para o que está caminhando o nosso sistema previdenciário? Para um sistema onde garante um mínimo existencial. A geração dos nossos pais, dos nossos avós, tinha uma expectativa de manutenção do nível de vida, do padrão de vida após a aposentadoria. No nosso caso, né, já da gente, eu sou mais velho que vocês, mas estamos assim na mesma geração, pelo menos, a nossa expectativa já não é essa. O INSS, o Regime Geral de Previdência Social, vai garantir um mínimo existencial, enquanto que quem quiser mais do que isso vai ter que buscar uma outra forma, ou previdência privada, ou investimento, ou imóvel, sei lá o quê. Mas vai ter que buscar outras formas de se manter. Hoje, grande parte dos benefícios previdenciários tem um valor de um salário mínimo. Hoje, quase 90% dos benefícios previdenciários tem um valor de até um salário, de um salário mínimo. 90%? Hoje é um grande número. Se eu vi, nesses 25 anos de advocacia, 10 pessoas se aposentarem pelo teto da Previdência, que hoje é 8.400 mais ou menos, foi muito. Porque normalmente a pessoa não consegue aposentadoria pelo teto da Previdência. E, então, o que você deve pensar é em estratégias de aposentadoria. O INSS, o regime geral, é uma estratégia de aposentadoria. Mas você tem que pensar em outros formatos também. Você tem que pensar em como complementar, como suplementar isso daí. Uma pessoa que tenha 40 anos, a tua pergunta, Calbizinho, a pessoa tem 40 anos de idade, nunca contribuiu, vale a pena começar a contribuir? Eu acho que vale. Eu acho que vale você começar a contribuir. O regime geral, o INSS, funciona como um seguro também. Se você ficar incapaz, se você morrer, então você vai ter aí uma garantia de que naquela hipótese, ou você ou seus dependentes vão ter algum tipo de assistência durante o período que for necessário, né? Então funciona como seguro, não é só aposentadoria, é um seguro também. Quem é empregado é indiscutível, porque para o empregado é bom, você paga uma parcela, o seu empregador paga outra parcela e você fica já assegurado. Mas para quem é autônomo, contribuinte individual, mesmo assim eu acho um bom investimento, porque ele dá segurança e você pode planejar para o seu futuro. Mas sempre pensando, se você tem a expectativa de manter o seu padrão de vida, é muito pouco provável você conseguir isso somente com o INSS. Quem ganha mais do que o salário mínimo vai ter que buscar suplementar, complementar. E até a aposentadoria dos servidores públicos está indo também para esse mesmo caminho. Está se igualando. Nós tínhamos antigamente, bem antigamente mesmo, a pessoa quando se aposentava subia um nível. Até ganhava mais na aposentadoria do que quando na atividade. O cara era juiz, se aposentava, ganhava igual a desembargador. Era coronel, ganhava como general. Morria, pensionista ganhava um nível acima. Hoje não. Hoje você tem até o teto do INSS, os 8.400 hoje, e o restante é suplementado por um regime de previdência própria dos servidores públicos. Okay. Já funciona desse formato na União. O Estado aqui daqui a pouco vai ser assim também, vai fazer uma reforma da Previdência aqui, porque dentro de um tempo vai ficar insustentável o regime previdenciário aqui, e os municípios, de maneira geral, também caminham para isso. Então é importante você planejar o seu futuro o tempo todo. Pois, o advogado em Portugal, ele tem a obrigação, quando se inscreve, de ter o recolhimento da CEPAS, que é a previdência da própria classe. Que certo. Assim você recolhe, você tem os patamares que você pode escolher, qual tipo, ou seja, dá uma segurança para o profissional do direito, no caso o advogado, ter a sua previdência própria, a sua previdência privada dentro da sua instituição. Até o recolhimento é feito e você declara pela CEPAS, não pela Segurança Social. Perfeito. Então você tem essa condição de se aposentar. Este modelo caberia para o Brasil? Caberia, Calbizinho. A gente tem aqui no Brasil, nós advogados, temos a OAB-Prev. A OAB-Prev é um sistema previdenciário de previdência privada complementar, fechada, né, onde você faz contribuições também mensais, você pode fazer contribuições mensais e planeja a sua aposentadoria. Mas é um sistema complementar. É opcional. É opcional. Lá é obrigatório. Né? É como se tivesse... Como não? É para você ter a sua garantia como aposentado
e para os seus familiares. Hoje, uma coisa que dificultaria essa sistemática aqui no Brasil é que o regime geral, hoje, ele não é facultativo, ele é obrigatório. A princípio, se você recebe qualquer tipo de renda, você é contribuinte obrigatório do INSS. Até mesmo, muita gente não sabe, se a pessoa é síndico de prédio. Eu vou dar um exemplo mais curioso. Importante. É síndico do prédio e você tem, não tem direito à isenção da sua taxa condominial por conta dessa função de síndico de prédio. Aquilo dali, a princípio, é uma remuneração. E sendo remuneração, deve incidir contribuição previdenciária sobre aquilo. Sim. Então, qualquer atividade remunerada que você exerce, deveria haver contribuição previdenciária. Então, porque é o princípio da universalidade, que Sim. todo mundo que exerce uma atividade remunerada é contribuinte obrigatório do sistema de previdência. Ou seja, aqui, como o sistema é universal, qualquer coisa que vier a mais é complementar. Em Portugal e muitos países funciona nesse formato também. Se você tiver uma previdência privada, você não precisa ter a pública. Ela é substitutiva. Mas aqui no Brasil só se admite o sistema universal, mas o complementar. Teria que ter uma mudança constitucional para admitir uma previdência complementar, uma previdência privada, digamos assim, substituindo a previdência pública, o regime geral, né, para que pudesse adotar essa sistemática, sabe? Eu vejo, sabe, Bruno, essa questão do direito previdenciário, né, principalmente no nosso país, né? Ou seja, a geração dos nossos pais tinha um tratamento, né, a nossa outra. Então, tudo caminha para quando a gente tiver nossos 60, 80 anos, se a gente não tiver um patrimônio, né, que dê essa segurança, por exemplo, pagar um plano de saúde. Um plano de saúde hoje em dia, no mínimo R$6.000. Né? A gente tem um aluguel de um imóvel, alguma coisa, para a gente se manter. Porque não é fácil você descer de padrão. Né? Você subir é massa, mas quando você dá um passinho para trás, né, isso mexe com tudo. Com a pessoa, com a estabilidade familiar, família, tudo. Né? E eu fico preocupado com o dado desse que Bruno traz para a gente, né, para nossos ouvintes, nossos seguidores. Né? Como é que a gente vai? Né? A gente trabalha, né? A gente está aí na luta. Quando eu completar 60, 70 anos, a maioria vai se aposentar com um salário mínimo. Rapaz, isso é muito preocupante. 90%, gente. Realmente, 90%. esse dado não fazia ideia, não. Eu fiquei assustado com essa notícia. E a realidade, Pedro, aí o que a gente termina vendo é que as pessoas se aposentam e tem que continuar trabalhando. Porque se não continuar trabalhando, não sobrevive. Não dá, exato. Um salário mínimo não dá. Saúde. Só o plano de saúde já comeria esse salário mínimo todinho. Então, a realidade que a gente vem aí vendo é a pessoa se aposentar e continuar trabalhando. Um dos grandes erros para mim de todas essas reformas, e a cada 10 anos mais ou menos tem uma reforma previdenciária, é fazer um corte igual para todo mundo. Eu acho que esse é um grande erro. Você coloca uma idade mínima, por exemplo, de 65 anos. Eu acho que para nós, por exemplo, tá bom demais. Eu acho que deveria ser mais ainda. 65 anos, o Calbizinho que é atleta, aí, meu amigo, ele tá tentando, ele vai estar, eu tô encontrando ele de roupa de academia aí, só se ele tá andando por aí de roupa de academia, mas não tá não? Tô correndo, olha, tá vendo? Tô cuidando da saúde. Ele que é atleta cuidando da saúde, ele vai chegar com 65 com um corpinho de 30. Aí sim. Vai chegar com um corpinho de 30. Né? Tem que ser. Então, o canapé que siga. O Bruno é suspeito, viu? É meu amigo. Então, assim, a expectativa de vida de quem é privilegiado como nós somos é de 85, 90 anos de idade. É a expectativa. Agora, você colocar para um cara que corta cana 65 anos de idade, aí eu acho é brutal. Abuso. Porque o cara, quando tá com 45, já tá com cara de 65, saúde de 80. Sol exposto, aos agrotóxicos, etc. Isso. Tanta coisa que ele... O erro, eu acho, é esse corte desigual. Porque é um corte desigual. Na hora que você iguala desiguais, você está sendo desigual. Então, na hora que você diz, ó, é 65 para todo mundo, homem, 63, mulher, eu acho que quando faz isso sem essa diferenciação... Perfeito, esse princípio constitucional, né? Tratar os isso é isonomia. Exato. Isonomia de verdade é isso, você tratar os desiguais desigualmente. Né? E quando você diz, ó, para um advogado, para um médico, para um cara que trabalha, como a gente trabalha, com ar-condicionado, tudo organizadozinho, tal, é injusto a gente fazer isso pra gente, enquanto o cara que tá cortando cano, o cara que tá subindo num poste aí pra mexer nos fios elétricos, não sei o que, tal, ele se aposentar com a mesma idade. Né? Eu sou uma grande defensora de seguro, né, que é a minha área. Direito securitário, né? É sine qua non as pessoas fazerem o seguro-previdência. Isso. Não tem... E tem seguro-previdência que eles fazem até
uma sincronização quando você faz exercício, acredita? É verdade, é verdade. Eu até Tratando a fiz isso, você tem um desconto, né? No você valor tem um do desconto seguro, no né? valor Olha e aí, tudo. É verdade. É. Tem um Eu aplicativozinho que você recebo. faz, né? No Tô nessa Garmin, também. tô nessa. Tô nessa também. E faço propaganda pra todo mundo. Vem uma perguntinha É. também, dá aquela mexida. A reforma resolveu algo? A reforma ou adiou o problema? Bem, tá respondido. Adiou, Camilo. Adiou. Realmente, assim, a reforma é necessária. Você tem que, de tempos em tempos, fazer uns ajustes no sistema previdenciário, por conta dessa mesma proporção que eu falei para vocês, de 30 contribuindo para um aposentado, agora a gente já está em 3,5, daqui a pouco está 1 para 1. E aí você precisa ir ajustando. Eu tive casos no escritório, por exemplo, de uma senhora, que faleceu também até agora há pouco, que ela era pensionista há 90 anos. O pai dela, durante 1 ano, trabalhou, era ferroviário, teve um acidente, faleceu. Ela começou pequenininha a receber a pensão por morte do pai. À época, a filha solteira tinha direito à pensão. E aí ela ficou recebendo até morreu com 92 anos, ela. Então, veja um sistema previdenciário onde o pai contribuiu durante 1 ano e ela recebeu o benefício durante 90 anos. É insustentável isso daí. Então, de tempos em tempos, a gente precisa de reformas. A última reforma da gente foi em 2019. Com certeza, até 2029 teremos outra. Com certeza. Agora, uma coisa interessante que a Natália falou bem, com relação a andar atrelado a um sistema de seguros. Quando se faz uma parceria público-privada nesse sentido, não seria uma solução? Pelo menos uma das soluções para este caso. Eu não vejo outra saída. Eu não vejo outra saída. Em fazendo uma concomitância. Desculpa até a resposta. Não. Lhe interrompi. Porque Quem entende isso é você, na verdade. Eu tô interessado em saber. Não, porque estamos aqui tratando em dois setores, né? Que É. tá colapsado, que é o direito de previdência com o plano de saúde. E a gente tá Isso. falando sobre saúde. São as duas coisas atreladas. Né? A longevidade e o plano de saúde, para que a gente possa ter uma manutenção das duas coisas. Não tem como não andar junto. Isso. Então deve ter um incentivo público nisso. Sem dúvida, sem dúvida. Eu cada vez mais No caso defendo... desse, né? Perdão, meu querido amigo. É que nesse caso, bem relatado, foi cirúrgica a sua colocação. Passa 92 anos participando, recebendo da contribuição do Estado, né? O valor pago pelo Estado para sustentá-la, porque era meio pequena, tinha direito à época e tal. E agora, nesses casos específicos, se tivesse atrelado a um sistema securitário, um sistema que desse garantia de, olha, nesse caso aqui, não, é o seguro que vai fazer dessa forma. Isso tira, pelo menos, nestes casos de exceção, que realmente onera de forma desproporcional, poderia ser uma cláusula gatilho, uma lei gatilho nesse ponto. Diga se eu estou correto. Isso. Eu acho que o que pode funcionar é um sistema misto. A gente tem um público que garanta um mínimo existencial e um privado que complemente, né? Que a gente tem aí uma possibilidade tanto de complementação de renda. Por exemplo, um caso de uma pessoa que milita na área, que advoga na área. Se eu fosse depender só do INSS, por exemplo, hoje eu ficasse doente, né, tivesse que receber um benefício previdenciário, meu benefício ia ser o valor de 2 salários mínimos. R$3.000 e pouquinho seria o valor do meu benefício previdenciário. Se eu não tivesse um seguro, né, eu vou passar 1 ano sem poder trabalhar. Ganhando R$3.000, seria difícil a manutenção da família, como vocês disseram. Só o plano de saúde já é isso. Né? Então não teria como manter E nem a é família. isso. É verdade. Não é verdade. Eu vejo assim, sabe, Bruno? É um tema delicado, né? Para quem não conhece, Bruno também é professor, né? Então a gente ter esse momento aqui com ele de aprendizado, né? Trocar experiências. Né? E eu vou usar ele como professor agora, porque eu tenho algumas dúvidas. Né? A gente tem um governo, já que a gente estava botando na mesa aqui o nome do Estado, que o próprio Estado incentiva benefícios. Né? Aí eu estava aqui pensando, Bruno falando, então se o Estado dá benefício para o cara não trabalhar, você já está gastando onde não recebe, né? Não tem receita. Né? O próprio Estado incentiva o cara a não trabalhar. Né? Então a gente não vai ter receita para pagar essas aposentadorias. Né? O sistema é colapsado. Eu acho que isso é incontrovérsia. Né? Nossa moeda já não tem tanta força. Né? Então eu vejo o exemplo do trabalhador rural
que é feito, o pessoal diz, acho que é da mão para a boca, né? Ou seja, você trabalha para comer. É muito triste isso, Bruno. Né? Ou seja, nosso Estado tá incentivando isso, ou seja, nossa sina vai ser sempre trabalhar. Né? E por acaso, nosso povo é o povo que mais trabalha, viu? É um povo trabalhador, esforçado. A despeito assim, do que dizem, né, realmente, se você pegar o brasileiro, ele é muito trabalhador. Ele é muito trabalhador, e especialmente aqueles mais simples. Especialmente aquelas pessoas que não tiveram tanto acesso à educação. Esses são ainda mais trabalhadores. Mas o que você falou, Pedro, é muito interessante. Eu sou absolutamente favorável ao programa de renda mínima. Eu acho que é importante que a gente tenha Bolsa Família, etc. Eu acho que isso é fundamental. Isso tirou várias pessoas do limiar da indignidade, da pessoa não ter o que comer, né? Como você falou, da mão para a boca. Né? É você tirar pessoas que estavam realmente assim, absolutamente no fundo do poço. Agora, é importante você buscar também portas de saída, que as pessoas não fiquem dependendo disso para sempre. Ter limite, né? Ter limite. Temporário. No começo, inclusive, quando ele foi pensado, o sistema era um sistema muito interessante porque existiam contrapartidas. E hoje ainda existem algumas contrapartidas, mas o principal é que você atrelasse isso daí a programas de qualificação profissional, a programas de incentivo, a programas de educação, né, para que haja porta de saída. Hoje mas acho que dá para melhorar isso ainda mais, para que as pessoas possam produzir, porque uma das grandes crises que nós temos no sistema de previdência também, a gente falou de uma delas, mas outra que está mais recente é o desestímulo. Hoje é meio feio. Eu sou CLT. É tratado até nas redes sociais, etc. Vem tratando isso aí com... Tem até um podcast aqui que fala de um macaquinho que fala aqui, CLT. Já assististe isso? É incrível. Eu vi um corte disso. É meio que tratado com desdém, né? Você tem um emprego formal, não sei o quê. Há um estímulo ao empreendedorismo, que é muito legal. Você empreender, é muito legal você... Agora, nós não podemos ter só empreendedores, nós temos que ter também pessoas que tenham seus direitos trabalhistas resguardados, façam contribuições previdenciárias. Hoje a gente tem a quantidade de gente, e o que mais me preocupa, por exemplo, Ubermoto. Um monte de gente aí fazendo Ubermoto, sobrevivência e tal, mas grande parte não tem garantia previdenciária, não tem um seguro previdenciário, um seguro privado. Exato. E aí tem o acidente de moto, que é absolutamente comum, a gente vê todos os dias aqui, é só andar pelas ruas aqui a gente vê, e essa pessoa vai ficar completamente desassistida. E fora o prejuízo da moto, né? Se bater do carro. O prejuízo da moto, para depois ele poder... Teve uma vez, eu estava voltando assim, à noite do escritório, 10h30 da noite, ali no Pina, quando eu fiz a curva, ali no finalzinho da Herculano Bandeira, assim, para pegar do Domingos Ferreira, veio uma moto, bateu em mim. Né? Quando bateu em mim, eu me preocupei, fui logo ver o rapaz estava bem, ainda bem. Eu falei, tu estava no celular, não estava? Aí ele, tava. Eu disse, não, ajudei ele com a moto, botei no canto a moto dele, não sei o quê. Aí ele me disse, olha, não tenho como lhe pagar aí não. Eu disse, não se preocupe, não, você vai pagar nada não. Ele, pior, essa moto quebrada agora, porque ele fazia entrega de aplicativo. Ele disse, agora vou ter como sobreviver, não tenho como viver, né? Porque a minha moto agora vai ter que consertar ela, não sei o quê. No final, no final, terminou, disse, veja aí, eu falei pra ele, veja aí o conserto da moto, me diga depois quanto é que é. Aí fiz o Pix pra ele e ajeitou a moto dele pra ele poder trabalhar, né? Porque é uma pessoa que não tem previdência, é uma pessoa que não tem um seguro, é uma pessoa que não tem... Hoje a gente vê um grande número assim, de pessoas que estão no mercado informal. E isso na previdência é muito ruim, porque se você não tem uma base contributiva alta, você não tem como pagar benefício também. Então, quanto mais gente estiver contribuindo, melhor para a gente ter o valor dos benefícios melhores também. Né? Uma coisa leva a outra. Por exemplo, as mulheres recebem Bolsa Família. Funcionária doméstica, não assine minha carteira não, doutora, porque senão vou perder meu... Assine. Exatamente. Não assine minha carteira não, porque senão eu vou perder meu Bolsa Família. E o Bolsa Família é com ad eterno. Isso. E eles fazem disso uma poupança, não é poupança, né, que não guarda, mas uma complementação da renda, e assim vai. O problema foi a utilização desses instrumentos que são legais. Fica fomentando o não trabalho. E aí uma coisa leva a outra, gente.
terminou, inclusive, muita gente, e aí eu diria que até a partidário, a gente vê dos dois lados isso, né? Transformação de um instrumento muito legal no instrumento eleitoreiro. Exato. Isso é muito ruim. O valor é tal, aumenta. Eu dobro o valor. Chega, eu triplico o valor, Total. eu quadriplico o valor, por aí fica nesse negócio, fica meio que A eleitoreiro. política isso. grega do pão e circo. Aí é Até muito ruim. hoje. Falando muito ruim. disso, mas ficando aqui distante, como foi estar à frente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Pernambuco, na pandemia? Que eu lembro dessa situação, muito desses motos aí aconteceram na pandemia. Tinha que aumentar, aumentou o Bolsa Família 5 vezes mais, 2 vezes, 3 vezes. Não estou sabendo se foi 3, 5, estou apenas ilustrando. Então, o que aconteceu isso? E na pandemia mesmo, o exercício funcional da advocacia foi muito difícil para muita gente, não só na advocacia, como várias outras funções. Como ficou essa reparação nesse período previdenciário? Como é que teve isso? E como foi também estar à frente da OAB nesse período tão difícil? Rapaz, aí mais uma vez o imponderável agindo, né? Aí a gente parou, tava falando aqui, chegou até a minha eleição. Tomei posse em 2019, aquela felicidade, projeto que só a gota para realizar, não sei o quê, 2019 animado, fizemos coisa que só em 2019. 2020, fevereiro, pandemia. Fecha tudo. Pá. E aí a gente tem que fazer uma correção de rumo, né? Tudo que eu tinha projetado para fazer, a gente disse, agora a preocupação é com sobrevivência. A gente não sabia quanto tempo isso ia durar, não sabia como é que ia acontecer, como todos nós fomos pegos de surpresa. Exato. Né? Então foi uma... Foi em março de 2020. O planejamento estratégico já devia ter sido planejado. Exato. Já tava na... Bubinou tudo. Exatamente. Eu tinha acabado de viajar, vou fazer uma viagem de férias, março. Comecinho de março. Aniversário da minha filha, aniversário de 10 anos da minha caçula. Só, vamos fazer uma viagem, porque depois disso aqui é carga total em OAB. Carga total em OAB. Quando eu tava viajando, puf, fecha tudo. Aí voltei, e aí 18 de março. Correção de... Foi. Eu voltei, inclusive, dia 17. Voltei dia Acho que foi 17. logo depois do carnaval. O aniversário da minha filha é 16. É 16? Tava na maternidade. A minha é 13. Eu estava- Ninguém na podia maternidade, mais. foi. Estava Eu na estava com a maternidade. passagem Ninguém podia mais comprada. visitar. Eu estava com a passagem comprada para Portugal. Aí chega a mensagem da TAP, dia 20. Seu voo foi cancelado. Você vai ficar com crédito, não sei o que dizer. Mas no dia 20 de março, para poder viajar, eu não fui. Ou seja, ter a programação toda para várias... Eu estava assumindo algumas funções dentro da estrutura da advocacia lá em Portugal. E eu tinha que estar em Portugal. Olha, não tinha como, porque foi cancelado. Realmente foi um tempo difícil. Seus cargos também foram cancelados. Não cancelados, mas suspensas. Por aquele tempo. Demorou, só fui lá para 2021 para fazer as coisas. Mas vamos lá, Bruno. E aí? Você voltou de viagem? Voltei de viagem e aí, correção de rumo. A gente começou a cuidar de sobrevivência da advocacia. Sobrevivência tanto para exercer a profissão, e aí Pernambuco foi um dos poucos estados do Brasil onde a advocacia não foi afetada com lockdown. Mesmo com lockdown, a advocacia foi o tempo todo considerada atividade essencial, então a gente pôde trabalhar. Começou a usar instrumentos de tecnologia, auxiliamos aí na questão da digitalização dos processos, no recebimento de alvarás, né, desse tipo de RPV, precatório, para os advogados que pudessem sobreviver durante aquele período. E uma coisa até que eu não divulgo muito, mas aqui, como a gente está entre amigos, o que é que a gente fez? A gente pegou uma parte dos recursos e comprou alimentos para a advocacia. A gente comprou 40 toneladas de alimentos e distribuiu discretamente, não mostrando para ninguém. A gente nunca fez publicidade disso, porque eu acho que não se pode fazer publicidade de um negócio como esse. Mas pegou 40 toneladas de alimentos, fez cestas básicas e distribuiu. E uma das coisas assim que mais também me emocionou, na campanha da minha sucessão, quando a gente estava no interior, muitos advogados vinham falar para mim e dizer obrigado, a gente só comeu por conta da OAB. Foi minha A gente só conseguiu se alimentar, porque para pessoas que têm uma renda, um dinheiro guardado, o período da pandemia foi um período de dores e sofrimento, mas tinha gente que não tinha nada. E advogado que não tinha nada mesmo. E aquela cesta básica fez a diferença na vida dele. Ele, os filhos, comeram por conta daquilo. Né? Então, a gente teve que fazer uma correção de rumo total. Eu digo até que foi um período que, para dizer, meio que 2 anos da sua gestão foram perdidos. Eu não considero. Eu considero que a gente, assim, ganhou. A gente pôde fazer coisas diferentes do que tinha planejado. Humanizou a ordem. A ideia era... a vacina também, eu me lembro que a gente vacinação, conseguiu, não foi, a gente conseguiu Bruno? vacinação. Essa minha pergunta foi meio
capciosa mesmo. Eu fiz isso porque eu sabia, eu sei do que ele fez pela nossa ordem, pelo nosso povo, e principalmente no sertão. Muita gente agradece a Bruno. E eu tenho pessoas do sertão que não adianta negar nossas origens, né? Que falavam, olha, isso emociona mesmo. Hoje eu me alimentei por conta disso. Advogado do sertão, porque cidade pequenininha, que não tinha tantas condições, e realmente advogado não tinha para quem pudesse pagar, ele não era funcionário, não era nada, tinha que receber aquilo. E tudo travou, né? Tudo travou, eu forte, me entendeu? recordo Então, mesmo aí. a OAB tem essa função social. E olha, Bruno, em nome do que nós podemos representar como advogados, você é um orgulho para a advocacia pernambucana e nacional. Obrigado. Eu falo isso, quando eu faço a apresentação, me emocionei no início até, eu fui aquém do que normalmente faço as apresentações dos nossos convidados, mas hoje tem uma justificativa, porque eu conheço de perto, realmente. Conheço de perto, sei a pessoa que é Bruno Batista. E é isso. E aí quem vai buscando, vamos porque é muita emoção. Não, eu acho sobre assim, o mesmo assunto. Sim. Né, da interiorização e desigualdades entre capital e interior, assim. Quais foram as políticas que você não conseguiu atuar, né, nesse período da pandemia, que você acha que dá para melhorar, para minimizar essas desigualdades na nossa... Perfeito, Natália. É importante a gente primeiro... Que eu imagino que você tenha querido ter feito. Com certeza. Eu imagino. Mas eu fico muito feliz porque eu vejo aqueles que me sucederam, Fernando primeiro e agora a Ingrid, realizando essas políticas. Eu até digo a eles assim, eu digo, olha, não tenho ciúme nenhum. Pelo contrário, eu sinto como se eu estivesse fazendo. Eu considero essas gestões, a de Fernando e de Ingrid, como uma continuação e uma possibilidade de realização do que eu queria fazer e não pude fazer. Sim. Por conta da pandemia, que a pandemia atrapalhou projetos, né? Eu acho que um grande desafio da gente, desde o início, era aproximar a OAB do advogado do interior. Sim. Essa é a grande... Eu brincava porque lá chamavam de OAB Recife. Eu disse, ó, se eu conseguir fazer que vocês deixem de considerar como OAB Recife para ser OAB Pernambuco, um OAB que represente todo o estado, unicidade, né? Eu estou feliz. Perfeito. Porque a OAB Recife já mostra a distância que eles viam. Essa é a OAB do Recife, é lá do Recife, não é a daqui, não é a minha OAB. A minha OAB é a minha subseccional aqui, é Caruaru, é Petrolina, é Petrolândia, é Salgueiro. Eu quero que vocês se sintam. Então, essa é a principal política. Então, o que é que a gente fez? Aproximou com sedes, né, próprias. A gente fez Caruaru, que é a maior sede, sim, mesmo na pandemia. A gente conseguiu em 8 meses construir uma sede, que é a maior sede aqui do interior de Pernambuco, é de Caruaru. A gente, na nossa gestão, a gente conseguiu aí em 8 meses construir a sede lá, que é muito, muito boa. Fizemos outras também, Vitória, fizemos Goiânia, e Fernando fez ainda mais do que isso, é bom. Porque esse é um primeiro passo, a gente tem que arrumar a casa, tem que fazer com que o advogado se sinta orgulhoso de ter a sua casa, de ser advogado, de se sentir bem ali. Excelente. Fazer coworkings também, que hoje é uma realidade inescapável. Grande parte dos advogados não tem escritório próprio. Precisa de um lugar para trabalhar. Né? A gente fez muito no interior coworkings, fez o primeiro lá da sede da OAB. Na gestão de Fernando foi feito um aqui em Boa Viagem também, que é muito bom ali na Domingos Ferreira, assim, do lado esquerdo. Excelente aquele coworking, e espalhou pelo interior aí esses coworkings, porque realmente hoje o advogado ele tem essa particularidade de não querer ter o custo fixo de um escritório. Então você ter um coworking à disposição é algo que é muito, muito importante hoje. Eu acho que talvez o mais importante. Mas, de novo, na pandemia você fez andar o processo judicial eletrônico de fato, para que tudo isso ocorresse. Nossa grande... Esse backstage ninguém sabe, fale. A nossa grande briga, na verdade, Natália, e acho que os que me conhecem sabem o quanto eu sou, assim, muito pacificador. É muito meu perfil de pacificação, né, de conciliador. Mas, por incrível que pareça, a nossa gestão foi a gestão que mais brigou com o Tribunal de Justiça de Pernambuco. Nós entramos com 18 representações no CNJ na época, contra grande parte contra o Tribunal de Justiça de Pernambuco, por conta exatamente dessa resistência que havia a voltar ao normal. O judiciário foi o primeiro a fechar as portas e foi o último a reabrir. Isso estava prejudicando os advogados. Então, o que é que a gente queria? Tem que voltar? Tem. Mas vamos digitalizar os processos? E o tribunal estava num ritmo muito lento.
a gente entrou no CNJ para Quem obrigar fazia eles a essa digitalização era uma empresa terceirizada. Terceirizada, exatamente. Caramba! Contratava uma empresa terceirizada, o processo saía, demorava que só. Não, mas eu tô dizendo É. o seguinte, a falta de prioridade, primo. Pedro. Primo. A gente se ofereceu, à época, inclusive, dizer o seguinte: olha, a gente paga. A OAB vai pegar aqui um recurso, isso é tão importante para a advocacia, que a gente vai pegar e vai pagar isso daí. Né? Na mesma época, e aí, outras lutas. Vamos aumentar as custas. Peraí, em plena pandemia, aumentar a custa. E as coisas sem rodar, né? Aumentar a custa, a gente tentou impedir a lei, fez uma campanha, foi à Assembleia Legislativa, perdemos por um voto, aumentaram as custas. Depois, diminuir comarca. Queriam fechar um monte de comarca durante a pandemia. Exatamente o contrário do que a gente pensa. Se você quer aproximar, mantém aberto. O juiz tem que estar perto ali, tem que morar ali perto. Aí fechar comarca, campanha contra o fechamento de comarca, CNJ, essa conseguimos impedir. Queriam fechar a Câmara Regional de Caruaru, lá. A gente também, CNJ, tal, conseguimos impedir também que fechasse a Câmara Regional de Caruaru. É muito difícil essas escalas, né? Essa comunicação, essa política. A diferença não, termina sendo igualitário. É uma briga de política, uma briga de poder. Sempre. Distanciar os operadores do direito, né? Do povo. E o prejudicado, o jurisdicionado. O jurisdicionado. No final e ao cabo, é o principal prejudicado. Exato. É o cidadão. Esse é o principal prejudicado. O nosso trabalho é um trabalho meio. A gente está trabalhando para o cidadão. Exato. Então, esse que é o prejudicado com o distanciamento do judiciário, com o distanciamento. Isso eu acho que é a grande diferença. E a pandemia, para mim, foi muito simbólica nisso. A gente hoje meio que lembra da pandemia meio como um filme de terror, né? Que passou na cabeça. É engraçado, faz pouco tempo, relativamente, mas fica como um filme de terror. É o que a gente querendo esquecer. Né? E assim, é um período muito doloroso, né, para muitos, né? Eu tive Covid 3 vezes. Uma mais grave, né, 2 mais simples. Meu pai morreu de Covid. Durante a pandemia, em agosto, eu estava na presença da OAB. Meu pai teve Covid e faleceu durante o período. Então, o período da Covid é um período muito traumático para todos nós. Mas, para mim, foi de aprendizado também. Para mostrar um pouco do quanto a gente tem que estar mais próximo das pessoas. E o quanto isso não só nós pessoas estarmos próximos das pessoas, mas as instituições têm que estar mais próximas das pessoas, as instituições têm que estar mais junto. Pegar esse período de distância que a gente teve para aprender que o contrário é que é bom. É que tá próximo é que é bom, tá perto é que é bom, né? E o interessante você, como presidente da OAB de Pernambuco, para brigar com as demais instituições, ter essa briga de poder, tinha que ser uma pessoa imparcial. Porque muita gente, quando tá na presidência, para poder brigar com o CNJ, brigar com o governo, brigar com o presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco, e assim vai... É melhor se manter na posição da estagnação. Eu digo, não é brigar. Muito obrigada. A defesa das prerrogativas. A cidadania, o advogado. Ao defender as prerrogativas dos advogados, estamos devolvendo ao nosso povo o seu direito de jurisdicionados. Exato. Porque quando passa a tolher, quando se faz uma ressalva no exercício profissional da advocacia, desde o momento de despachar com o juiz, ou estar próximo realmente da causa, e ter o poder de convencimento, isso é afastar o direito, é afastar a Constituição. E eu vejo que, como presidente da ordem, enquanto estava, Bruno não deixou faltar isso. Ele estava lá e recebia todos. Quem quisesse falar com o Bruno, não tinha burocracia, não. Olha, vai entrar, fala com o meu secretário, depois fala, não, manda entrar. Fala comigo, a porta era aberta, o gabinete era aberto para receber todo mundo. E eu estou aqui para dizer. Então, esse exemplo que a gente quer da advocacia, a gente quer no judiciário, a gente quer nos outros órgãos que desçam da vaidade, né? E deixem-se valer como funcionários públicos são. Atendam sua população. Sirva a população. Sirva a população. Sirva a população. E isso é um exemplo, tá? É algo que eu vejo assim que tem que ser realmente... Porque quando eu estive nas prerrogativas da advocacia, e aí eu vou falar um pouquinho disso, porque como aqui é a mesa de advogados, fica fácil dizer isso. Eu passei quase 10 anos na Comissão de Prerrogativas dos Advogados de Pernambuco. Então, eu via tantas coisas que afastavam o direito do exercício, e via que o direito, quando havia, ou seja, a soberba,
o maltratar do advogado, e nós fomos combatendo nossas gestões, desde Jaime Asfora, veio para cima, veio Pedro Henrique Mariano, Pedro Henrique, aí veio Bruno, aí vem Fernando Ribeiro, que é um abraço, Fernando, meu querido amigo, beijo para você, um grande amigo. Então, são pessoas que lutaram pelo nosso povo no exercício da advocacia. Nós não podemos nos calar. Nosso governo, nosso povo precisa ter representatividade. E a advocacia é um órgão de excelência para isso. E gente séria, né, Calbi? Gente séria, gente comprometida com o povo, né? Agora, assim, passa rápido. A gente olha ali, quando eu chego, toma um susto. Minha gente. Então, assim, a conversa flui de forma muito positiva, né? É muito enriquecedor ter essa oportunidade aqui com o Bruno. Mas, assim, eu quero aproveitar esse tempinho. Claro que sim. Né? Tem duas coisas que eu acho que a gente tem que trazer à mesa, né? E aos ouvidos e aos olhos dos nossos queridos amigos e amigas do Canapé. Eu tenho um dado interessante aqui, que eu fiz essa pesquisa ontem. Né? Segundo o sistema EMEC, Ministério da Educação, existem aproximadamente 1.896 cursos de direito registrados no Brasil. Isso inclui, né, tanto instituições públicas quanto privadas, presenciais à distância. Em Pernambuco nós temos 80. Né? E aí, né, acho que foi uma preocupação que eu externei antes da gente estar em gravação. Como é que a gente vê o nível e a qualidade dos nossos advogados, seja Pernambuco, seja Brasil, com essa grande extensão de instituição de ensino, onde a OAB, me corrija, Bruno, se eu estiver errado, a gente só exerce esse controle pós-graduação. Perfeito. Né? A gente teria algum mecanismo da gente, não vamos abrir tanto não, vamos concentrar, vamos preparar, vamos dar qualidade à nossa advocacia, né? Eu não digo nem advocacia, porque da faculdade é que vão sair os juízes, os delegados, promotores, os advogados. Né? Tem algo nesse sentido, né? Perfeito, Pedro. Essa preocupação é uma preocupação muito pertinente mesmo. Uma mudança que poderia ser feita é porque durante muito tempo o parecer que a OAB dá com relação à abertura de novos cursos era um parecer que era vinculativo. E hoje não é mais vinculativo. Hoje não, já há muitos anos, acho que desde 2000 e pouco, 2006, 2007, por aí, deixou de ser facultativo, deixou de ser de observância obrigatória, é somente facultativo. E desde então, inclusive, os pareceres da OAB têm sido pela não abertura de novos cursos, dizendo o seguinte, já tem demais. O que é que a gente tem visto ultimamente? As faculdades, vejam, o tradicionalíssimo, um excelente curso de Direito na Universidade Católica de Pernambuco. Sim. Né? Tradicionalíssima. Agora anunciou que vai reduzir o valor da mensalidade. Está, inclusive, diminuindo, tirando os professores que ganham mais para contratar professores que ganham menos. O que é que vai acontecer? Naturalmente, a diminuição da qualidade do curso. Você vai pegar aqueles professores mais antigos, mais qualificados, que ganhavam mais, para contratar novos que ganham menos. É natural que a qualidade do curso venha a cair. Um curso que é tradicionalíssimo. Exato. Aqui em Pernambuco. Isso sem falar nas outras aí que nós temos espalhadas pelo Estado. O número é indiscutivelmente excessivo. Absoluto. A OAB vem combatendo isso. A OAB, o período que eu tive como conselheiro federal, era uma das principais políticas assim, que se tinha, era de combate a essa abertura indiscriminada de cursos. Uma coisa que se conseguiu, e a duras penas, foi a impossibilidade de cursos à distância de direito, que aí seria o absurdo dos absurdos. Exato. Você fazer um curso 100% online de direito é um negócio impensável, né? Você poder fazer um curso 100%... Desculpa rir, por quê? Mas é impensável. Imagina um curso 100% online de graduação de direito. É um negócio realmente absolutamente impensável. A OAB conseguiu que não tivesse. Chegou a ser autorizado, aí depois se voltou atrás com relação a isso, mas eu acho que essa abertura indiscriminada tem que ser combatida. E uma maneira que tem é o parecer da OAB voltar a ser um parecer vinculativo. Isso é uma ordem da classe, né? Exato. E o exame de ordem é um filtro, mas mesmo assim é um filtro imperfeito. Não existe exame perfeito. É um filtro imperfeito, porque tem gente que pega a técnica para passar no exame de ordem. Tem uma técnica, você pega aquela técnica, vai lá e passa, mesmo sem ter uma qualificação necessária para ser advogado. E o que a gente está vendo em direito, a gente conversou aqui, já está acontecendo com medicina.
Medicina já vem acontecendo isso, abertura indiscriminada de cursos, o que vai acontecer? Baixa qualidade, né? E com a grande diferença. O advogado, pelo menos, você escolhe. Você tem o direito de escolher. Vou para Calbi, que é qualificadíssimo, tal, vou para Pedro, vou para Natália, que são sensacionais. Médico, você chega numa emergência, você não sabe quem está lhe atendendo. Você não sabe quem está lhe atendendo naquela Não dá hora. tempo de Vida ou perguntar, morte, né? Vocês falam onde? Vai perguntar para ele assim, não, você não quero não. Não, dá lá, viva o... Essa quantidade de profissionais sem uma qualificação adequada vão cobrar tostões num assunto que deveria ser realmente pautado numa condição de conhecimento, de dedicação, porque o advogado vai dedicar. Eu ainda imprimo minhas peças, leio, rascunho, mesmo tendo digital, vou imprimir, vou ver se tem alguma coisa antes de mandar no digital. Por quê? Eu tenho essa vontade de ter o cuidado, o zelo do que eu estou fazendo. E aí uma pergunta só para finalizar, ainda o tempo está passando muito rápido hoje. Já estouramos, gente. Já está estourando, né? E inteligência artificial e advocacia. A questão a inteligência artificial e a advocacia, ela tende a afastar o jurisdicionado do seu contratado, do seu patrono, ou tende a trazer mais segurança nas suas peças. E como podemos abordar o sistema que hoje já existe no Tribunal de Justiça, que trata da inteligência artificial? Isso vai desumanizar ou vai humanizar? Vou falar o que eu espero. O que eu espero. Eu espero que humanize. Calbi. Eu acho que a ideia é que você possa usar a inteligência artificial. Eu acho a inteligência artificial sensacional. Eu uso. É um negócio sensacional. Para que você possa dedicar mais tempo ao que verdadeiramente importa, que é ser humano. Use como uma ferramenta. Use como uma ferramenta. Você vai utilizar isso Não, de novo. É você... É usar o que é o mais importante, que é o ser humano. O ser humano. É exatamente isso. Você vai deixar aquele trabalho mais repetitivo, aquele trabalho que é mais cansativo, aquele trabalho, para que a máquina possa fazer. Para que a gente possa se dedicar ao que a máquina não faz, que é ser humano. É quando o cliente chega para você, ele quer confiar em você. Ele quer sentir de você que tem a segurança para poder confiar uma causa que às vezes é a causa da vida dele, nas suas mãos. Quando você vai despachar um processo, você tem que levar a emoção daquele processo. Você tem que mostrar que aquilo dali não é uma folha de papel, não é uma tela de computador, é uma vida que está ali. Então você precisa não é um despacho do TJPE online, mais um, né? É mais um. Né? É tentar fazer com que não seja... E espero que o judiciário, o inteligência artificial, também tenha essa visão, né? De que isso daí está lá somente para... Mas que não perca esse caráter humano, né? Eu quero, Bruno, segunda rodada. Segunda rodada de Bruno. Mas, aproveitando, né? A gente tá apertadinho. Mas o seguinte, a gente tá vendo também, Bruno, no nosso cenário, principalmente do Poder Judiciário, alguns abusos, né? Que, assim, qualquer pessoa que tem o mínimo de noção tá vendo o que é que tá acontecendo na cúpula do Judiciário brasileiro, né? E você vê até a própria classe dos advogados e até os magistrados, que os magistrados também têm suas próprias associações, todos calados. Hoje nós temos um judiciário intimidador, né, que usa do poder para fazer o mal, né, usa do poder para poder deixar você ali quietinho, não mexa não, porque eu vou vasculhar sua vida, eu vou lhe prender. Eu, como advogado, eu estou preocupado com isso, né? Como é que você enxerga isso? E você tem razão, Pedro, estar preocupado. E eu acho que isso é fruto do binarismo que a gente está vivendo no Brasil hoje. No Brasil, ou você é cordão azul ou você é cordão encarnado. Você não tem... Não pode... Quem está de um lado não vê a coisa boa que tem no outro e não vê os seus próprios defeitos. Exato. Eu acho que isso é o que está prejudicando o Brasil hoje. A gente não ter essa visão, sair dessa visão binária para a gente poder enxergar as coisas de forma mais ampla. Por exemplo, eu acredito que houve um papel exercido importante pelo Poder Judiciário na preservação da nossa democracia, é a minha visão. Mas eu identifico também que o Judiciário hoje está extrapolando, como já extrapolou, muito, né, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Ou seja, você ter feito alguma coisa boa não é um salvo-conduto para que você possa praticar ilegalidade, você possa praticar irregularidades. Então, ter tido esse papel importante na preservação do Estado Democrático de Direito não é um salvo-conduto para que sejam cometidas inconstitucionalidades em nome disso. Até porque os regimes autoritários nascem dessa forma, muitas vezes. Nascem muitas vezes de uma boa intenção,
mas uma boa intenção de que termina se transformando no autoritarismo. Então, acho fundamental que possa haver uma contenção dos poderes, especialmente, e aí a gente fala, especialmente do STF, do Supremo Tribunal Federal, que vem cometendo ilegalidades, vem cometendo violações ao devido processo legal. O ideal seria que houvesse uma autocontenção, que os próprios ministros chegassem, opa, a gente ultrapassou uma barreira aqui, vamos retornar. Mas a gente sabe que o poder é muito difícil limitar, autolimitar poder sempre é muito complicado. A pessoa abrir mão de poder é sempre muito complicado. Então, o ministro Fachin, por exemplo, tem uma proposta de um código de conduta dos magistrados que eu acho muito interessante que esse código de conduta venha a acontecer efetivamente. Porque a gente sabe que as regras... o CNJ, por exemplo, não tem jurisdição sobre os ministros do Supremo. Mas, se, por exemplo, se já permitisse que o CNJ, que é um órgão de controle externo, tivesse jurisdição sobre o ministro do Supremo, já seria um grande avanço. Gostei. Seria um grande avanço. Porque o impeachment, a gente sabe que é algo muito extremado. O impeachment é para crime de responsabilidade, e a gente sabe que politicamente é muito pouco provável que aconteça um impeachment de um ministro do Supremo. Mas se você tivesse pelo menos um órgão de controle externo fazendo a correição do Supremo Tribunal Federal, eu acho que já seria um bom avanço. E você tendo normas claras de conduta, por exemplo, isso está na imprensa, ministro andando em jatinho de advogado, é óbvio que isso não pode acontecer, né? Coisas que básicas, eu diria assim, do comportamento humano ético, e que não podem acontecer, mostrar que existe limite, que existe controle, né? Que o cargo ou qualquer coisa que você tenha feito positiva anteriormente não vai servir para você, para que você possa fazer também o que quiser naquele momento. Mas é o binarismo, Pedro. Eu acho que esse é o grande problema. O pessoal, de um lado, não vê as coisas boas do outro lado. A gente tem que ver que a gente está do mesmo lado. O lado do Brasil, todo mundo está do mesmo lado. Você pode divergir numa ideia aqui, acolá, é normal. Hoje você não consegue nem conversar mais. Política é um assunto cortado de conversa, né? Porque se você conversar, o pessoal leva para o lado pessoal, não sei o que, tal. Eu acho isso péssimo. Eu adoro conversar com quem pensa diferente de mim. Porque eu aprendo. Exato. Eu conversar com quem eu converso igual a mim, que tem a mesma ideia, é melhor ficar falando sozinho, né? É o que a gente disse uma vez, né? Você conversar, você debater com respeito, né? Com técnica, isso é massa. Né? A gente tem que trazer isso sempre, né? À mesa, trocar ideias, ver o que é melhor para o nosso país. É isso. A gente só aprende com divergência. A gente não aprende, e nós que somos advogados, a gente sabe o quanto é importante o contraditório. Exato. Ouvir a outra parte, ouvir o outro lado, ouvir verdadeiramente. Então, a gente não aprende só na convergência, a gente aprende especialmente na divergência. Quando alguém pensa diferente de você, é que ele dá a oportunidade de você refletir, até para reforçar a sua ideia, você dizer, não, peraí, ele tem razão nisso daí, isso aí eu vou revisar isso daqui, ou como os ministros costumam dizer, eu vou evoluir nisso daí, né? Vou evoluir nesse pensamento, nessa ideia. É muito bom você ouvir quem pensa diferente de você, né? Perfeito. Eu acho que o tempo passou rápido demais. Passou. E foi massa isso. Foi massa. Eu gostei. Não é, eu ainda tinha aqui temas da jovem advocacia, ainda tinha o tema do direito previdenciário. Exatamente. O direito previdenciário com relação às prerrogativas de publicidade. Tanta coisa eu ainda tinha que abordar aqui. Já está aceito. Foi uma honra. Realmente está sendo uma honra muito grande conversar com vocês. E que papo bom. Papo bom mesmo, parece papo que papo de amigo, uma satisfação, aqui, viu? Né? É uma honra, a honra é nossa, né? De Bruno ter disponibilizado esse tempo, né? Exato. Esclareceu, acho que muita coisa da parte do direito previdenciário. Trouxe dados aqui, cenário impressionante, atual, que até agora estou impressionado. Também. A época de pandemia. Né? A humanização, né, da nossa foi massa. Olha, a gente só tem a agradecer, né, Calbi? Exato, e agora tens a palavra para Eu não tenho palavra para esse monstro da advocacia, não. Eu assim, isso, meu amigo. Estamos todos tímidos aqui, na presença de um não tímido. Eu estou muito feliz porque a gente inaugura o ano de 2026, né, onde a gente tem, né, inicialmente a criação do Canapé, né, as oportunidades dos artistas que nos apadrinharam, né, a nossa evolução em praticamente 6 meses de programa, que é um negócio assim... Feliz, eu tô feliz. Eu também estou. Desfrutar desse tempo aqui com vocês, com o pessoal da nossa produção, com os nossos convidados, nossos amigos que sentam aí, que trazem verdades, trazem dados positivos,
né, que se preocupam com o nosso país, com o nosso estado. Isso para mim é arretado. Que já ultrapassamos mais de 2,5 milhões de visualizações. De visualizações, né? E hoje a gente traz um ex-presidente da ordem, feito você disse, sempre presidente. Sempre. Né? E a gente tá nessa pegada aí 2026, vem advocacia, esportes, né? Trazer membros do judiciário também, que a gente vai ter a oportunidade Da de política conhecer. também. Da política, todas né? Nossos as áreas. artistas. O contraditório. O contraditório. Então, É acho que isso. o Canapé é isso, né? E E o gratidão, Canapé- viu? Doutor Eu que- Bruno Batista. Que agradeço. É amigo, sempre que uma agradeço. honra. Muito obrigada, Tê-lo conosco. presidente. Muito obrigado, meu presidente e uma amigo. honra. Vida longa o Canapé, viu? É.